Bem-vindos a mais uma aula do Ensino Universitário Matemática Simples. Hoje iremos estudar como obter o determinante de matriz através do método Laplace, assunto que normalmente é debatido nas aulas de álgebra linear ou teoria de matrizes. Portanto, consideremos uma matriz A quadrada de ordem n. Primeiro vamos precisar definir os menores A e J da matriz A, que é uma matriz de ordem n-1 que se obtém eliminando a linha I e a coluna J. Ora, estas matrizes A e J já foram também mencionadas na altura em que estivemos na construção da matriz adjunta de uma matriz. Consideremos uma matriz A de ordem n, e agora é o teorema que resulta deste método Laplace. Então, o determinante de A é igual ao somatório com I a variar desde 1 até n destas potências do menos 1, levantado a I mais J, vezes o elemento na posição A e J da matriz e ainda a multiplicar pelo determinante do menor que se obtém eliminando a linha I e a linha J. Bem, na prática, o que é que isto é? Eu estou a fixar uma determinada coluna da matriz. Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui a matriz A e eu fixo esta coluna. Eu estou a percorrer todos os elementos desta coluna e estou a multiplicá-los por menos 1 elevado à posição de cada elemento. Por exemplo, para o primeiro, ele está na primeira linha e na quarta coluna. Portanto, fica 1 mais 4. Multiplico por este elemento e ainda pela matriz que se obtém eliminando esta linha e esta coluna. Portanto, ficamos com 0,32, 3,04 e 1,50. E vou ter que fazer isto para todos os elementos da coluna escolhida. E o determinante é igual à soma de todos estes valores. Por exemplo, para o 0 não faz grande sentido fazer-se, porque como vamos aqui multiplicar por 0, vamos ficar com esta parcela toda nula. Mas se fôssemos, por exemplo, ver o 2 está na posição na terceira linha e na quarta coluna, portanto fica 3 mais 4. E o determinante que eu vou calcular é aquele que se obtém eliminando, deixem-me utilizar aqui outra cor, eliminando esta linha e esta coluna. Portanto, fico com 210, 032 e 150. Estão a ver? E depois ainda tinha que fazer isto para o último elemento desta coluna. Outra vez a mesma coisa. Este método Laplace não só se pode utilizar fixando uma coluna, como também se pode utilizar fixando uma linha. Vai dar exatamente a mesma coisa. Portanto, é esta a diferença entre a expressão que está aqui primeiro e a expressão que está a seguir. Portanto, não se esqueçam, é de 3 elementos. Primeiro, colocar o menos 1 elevado à posição do elemento em causa, ou melhor, à soma das posições do elemento em causa, em termos da linha e em termos da coluna. Não se esqueçam também de introduzir o tal valor que está nessa mesma posição e ainda depois, claro, fazer o determinante da matriz que se obtém eliminando a linha e a coluna onde se encontra o elemento em causa. Qual é a vantagem de utilizar o método Laplace para calcular os determinantes? Este tem uma vantagem importantíssima, especialmente em matrizes que tenham algumas entradas nulas, como acontece, ou muitas, como acontece, por exemplo, nesta matriz que aqui está. Portanto, como é que se faz o determinante de uma matriz deste género? O conselho é utilizar uma linha que tenha muitos zeros ou uma coluna que tenha muitos zeros. Nós aqui, por exemplo, podemos perfeitamente utilizar esta terceira coluna. Vamos escolher esta terceira coluna e vamos ver como é que fica o determinante. Deixem-me só abrir aqui o meu Corel Painter. Portanto, eu vou escolher esta coluna. Como é natural, o 0 não vai entrar para as nossas contas, porque quando estamos a multiplicar pelo 0, eliminamos todos os outros restantes fatores que surgem naquela multiplicação. Portanto, utilizamos o 2, que já agora está na terceira linha e na terceira coluna e na segunda linha. Portanto, está aqui em 3 mais 2, que dá 5. E o determinante que eu vou calcular é aquele que se obtém eliminando a linha e a coluna em que se encontra este 2 que aqui está. Está bem? Portanto, vou eliminar a terceira coluna e a segunda linha e fico com 211, 302 e 152. Reparem, eu estou a eliminar isto e isto. Portanto, lá está, fico com uma matriz um bocadinho mais simples. Esta apenas tem dimensão 3. E fazer o mesmo para o outro elemento não nulo, que é o 4, que vou multiplicar agora por menos 1 elevado a 6. Está bem, porque o 4 está na terceira linha e na terceira coluna. E agora, novamente, eliminar os elementos que correspondem à linha e à coluna onde se encontra este 4. Portanto, fica aqui com 030 e 152. Está bem? Agora, posso fazer
o mesmo truque, o mesmo processo para calcular estes determinantes que surgem aqui. Já agora deixem-me só fazer aqui novamente aquilo que fiz há pouco. Estão a ver 211, 030 e 152. Agora posso fazer exatamente a mesma coisa para calcular os determinantes destas matrizes 3x3 que estão aqui representadas. Eu vou fazer isto em cálculos auxiliares para depois ser mais fácil. Portanto, vou calcular o determinante desta matriz. E vou escolher, posso, por exemplo, nesta situação em particular, escolher a segunda coluna. E fico com 1, que está na posição 1, 2, portanto tem que ficar vezes menos 1 elevado a 3. Eu aqui comecei com um número e depois com a potência, mas é igual, a multiplicação é comutativa. A matriz que se obtém eliminando esta linha e esta coluna é a matriz 2, 1, está aqui, estão a ver? Fica a matriz 3, 2, desculpem, e 1, 2. Ok? E agora vamos fazer o mesmo para o outro elemento não nulo, que é o 5, que está na terceira linha e na segunda coluna. Portanto, a posição é a posição 5. E agora, eliminando esta coluna e esta linha, agora sim é que vou ficar com o 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2. E agora estes são matrizes 2 por 2, portanto é super fácil calcular estes determinantes. Este dá 6 menos 2, que dá 4. E este aqui, que vai ficar menos 5, 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 3 dá 1. Portanto, isto fica simplesmente menos 4 menos 5, que é menos 9. E já posso colocar aqui, nesta expressão, esta multiplicação dá menos 2 e vou multiplicá-la por menos 9. E o primeiro determinante já está feito, o primeiro subdeterminante, ao fim e ao cabo. Como é que eu calculo o determinante desta? Eu vou também fazer aqui os cálculos auxiliares necessários, embora esta seja muito simples se escolhermos a segunda linha. Portanto, estamos aqui com o 3, que está na posição segunda linha, segunda coluna. Portanto, 2 mais 2 dá 4. E ao eliminarmos esta linha do meio, esta coluna do meio, ficamos com a matriz 2, 1, 1, 2, e isto vai dar 3 vezes 3. Está bem? Porquê? Porque ficamos, este determinante é 2 vezes 2, que é 4, menos 1, que é 3, ou seja, este determinante vai dar 9. Então, feitas as contas, isto vai ficar 4 vezes 9, este produto dá 4, este determinante dá 9, e fico com 18 mais 36, que é 54. E é assim que se calcula o determinante de uma matriz 4 por 4 utilizando o método Laplace. E como veem, isto depois pode funcionar para matrizes 5 por 5, 6 por 6, e tentem sempre aproveitar ao máximo as posições dos zeros para calcular os determinantes destas matrizes. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.